versículo 12, que diz assim: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro, com pranto. Rasgai os vossos corações e não as vossas vestes. E convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, é compassivo, é tardio em irar-se, grande em benignidade, e arrepende-se do mal. Quem sabe não se aí voltará e arrependerá, e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares e libação ao Senhor vosso Deus. Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembléia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciões, reuni os filhinhos que mamam, sai o noivo da sua recâmara, a noiva do seu aposento. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico do altar e o altar, e orem: poupa o teu povo, ó Senhor, e não entrega a tua herança ao pobre, para que as nações não façam escárnio dele. Porque vão dizer entre os povos: aonde está o seu Deus? Então o Senhor mostrou-se zeloso à sua terra e compadeceu-se do seu povo. E respondendo disse: eis que vos envio o cereal, e o vinho, e o óleo, e deles sereis fartos. E não vos entregareis mais ao opróbrio entre as nações, mas o exército que vem do norte, eu os removerei para longe de vós, lançá-lo-eis em uma terra seca, deserta. Lançarei a sua vanguarda para o mar oriental, e a sua retaguarda para o ocidental. Subirá o seu mau cheiro, e subirá a podridão, porque agiu poderosamente. Não temas, ó terra, regozija-te, alegra-te, porque o Senhor faz grandes coisas. Amém, irmãos? Podem se sentar. Pai, nessa manhã nós ainda entregamos o nosso espírito ao Senhor, e que nossa alma esteja pronta para receber todas as informações que o Senhor há de nos passar essa manhã, para que possamos entender, Deus, o propósito do Senhor para nossas vidas nos próximos dias. E a palavra hoje aos nossos corações é uma palavra de arrependimento, de choro, de contenção, de quebrantamento de espírito. Por isso, leva-nos a essa sala do trono, leva-nos ao profundo da intimidade com o Senhor, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Eu quero primeiramente começar agradecendo aos irmãos que atenderam a essa convocação. Nós sabemos que muitos irmãos não puderam estar aqui conosco essa manhã, mas nas próximas estarão. E hoje é um dia diferente, porque hoje nós viemos com um único propósito. O único propósito dessa manhã, irmã Roraima, antes, é nos arrepender diante do Senhor. Há poucos dias o Senhor falava de forma muito veemente comigo o que a igreja, eu comecei a buscar o Senhor e perguntar o que o Senhor estava requerendo do seu povo, qual era a instrução de Deus para o seu povo. E o Senhor falava muito forte comigo: arrependimento. E quando nós falamos de arrependimento, irmãos, logo vem em nossa mente o que nós chamamos de pecados grandes. Se é que existe pecado pequeno, pecado grande não existe. Pecado é pecado. Mas logo vem na nossa mente coisas que nos afastam de Deus e da congregação. Mas quando nós falamos de arrependimento, nós falamos em simples coisas que nós achamos que não tem nada a ver e que nos afastam do Senhor. Alguns exemplos serão citados aqui ainda essa manhã, mas eu quero começar expondo esse capítulo 2 do livro do profeta Joel. O profeta Joel é um profeta contemporâneo de Amós. É um profeta que ele vem trazendo uma palavra de arrependimento para uma geração, para um povo que havia se esquecido do Senhor. O povo havia deixado o Senhor, o povo havia abandonado o Senhor. E quando o profeta Joel se levanta a profetizar, Joel, agora conhecido como filho de Betuel, esse homem, ele vem trazendo uma mensagem que vem trazendo um grande impacto para dois povos, Judá e Israel.
E a mensagem de Deus ao seu povo é: vocês plantaram, vocês lançaram a semente na terra, veio a seca, a chuva não veio sobre a terra. Para piorar a situação ainda, veio 4 espécies de gafanhotos, o que ele vai denominar como o igrador, o cortador, e ele vai trazer esse entendimento de que 4 espécies de gafanhoto vai invadir aquela nação, destruindo toda a lavoura. A grande pergunta para mim e para você nessa manhã é: o que tem destruído as nossas lavouras? O que tem destruído aquilo que temos plantado? Mas a palavra de Deus veio como uma forma de trazer o entendimento do povo que precisavam voltar-se para Deus. O povo havia abandonado o Senhor. Essa manhã Deus nos trouxe aqui para dizer aonde nós caímos. Pastor João, mas eu tenho vindo à igreja todos os cultos, eu tenho voltado todas as quintas-feiras, as terças-feiras, aos domingos estou aqui. Eu não estou falando de vir à congregação, eu estou falando de ser a congregação. Eu não estou falando de você vir à igreja, mas de ser a igreja, de lançar-se no Senhor, completamente ao Senhor. No decorrer do tempo nós perdemos uma característica, irmãos. A igreja do Senhor perdeu uma característica de ser igreja. Nós passamos a ser ditadores de regras. Nós passamos a ser homens e mulheres que buscamos estar na exposição de uma religião, buscando o que devemos ou o que não podemos fazer. Mas o Senhor traz a memória de que em tempos passados, grandes homens de Deus, que foram conhecidos assim, por ter sido homens e mulheres que se jogaram ao Senhor, que se arrependeram pelo pecado da nação, se arrependeram por ter deixado o Senhor. Nessa manhã o Espírito Santo de Deus me traz a memória de que nós precisamos nos arrepender de coisas em que nós deixamos de fazer, que outrora fazíamos para o Senhor. Exemplos: como está o teu coração quando é convocado a vir à casa do Senhor? Será que nós temos entregado a nossa vida por completo? Ou será que nós temos vindo à casa do Senhor porque nós temos uma religião e temos algo a fazer aqui? O Senhor está nos chamando nessa manhã: filhinhos, voltai-vos para mim. A palavra de arrependimento é coração contrito. A palavra de Deus vai deixar muito clara que Deus não se agrada, ou melhor, Deus não está em busca de sacrifícios de animais. Deus não está em busca de sacrifícios. Nós podemos pegar em momentos dentro da nossa nação brasileira, em que pessoas saem às ruas, elas sobem escadas, elas se cortam, elas se batem, elas pagam promessas andando quilômetros e quilômetros de distante, fazendo novenas. Mas nessa manhã o Espírito Santo de Deus está dizendo: o que vos adianta a multidão dos vossos sacrifícios, se os vossos corações estão distante de mim? Nessa manhã o Senhor está nos chamando para termos um coração quebrantado diante da sua presença. Oh meu irmão, quebrantar o coração é se jogar no Senhor, é se lançar no Senhor, sem fábulas de religião. Deus está cansado. A mensagem que eu vou ministrar nessa noite vai ser justamente sobre isso. Deus está cansado. E você pode olhar para mim e falar assim: pastor, Deus não se cansa nem se fadiga. A palavra diz isso. Mas quando eu falo Deus está cansado, eu me refiro cansado de uma adoração morna, cansado de uma adoração com os lábios, mas com o coração distante. Deus está cansado de um falso levantar das mãos. Deus está cansado de um falso aleluia. Deus está cansado de um falso glória a Deus. Nessa manhã o Senhor está nos chamando: olha, filhos, voltai-vos para mim. Joel faz um clamor ao povo, o povo que havia deixado o Senhor. Eles estavam plantando e não estavam colhendo. Já não havia mais oferta nem dentro do templo. Já não havia mais mantimento para os sacerdotes e levitas.
toda a plantação que eles haviam feito, eles não haviam colhido. O gado estava sem pasto, os animais estavam sem água, o povo estava gemendo porque havia faltado cereal. O povo havia deixado, o coração estava distante. Mas agora levanta o profeta Joel, dizendo ainda assim: agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Pastor João, o que é converter-se ao Senhor? Eu quero trazer um entendimento que conversão, irmãos, é quando você está andando em uma mão, você está andando em uma direção, e de repente você percebe que você está indo na direção errada. Então você faz uma conversão, você volta para o caminho que você nunca deveria ter saído. E o caminho que eu falo aqui nessa manhã é o caminho de um coração contrito, não segundo as obras, não segundo a lei, mas segundo a graça que nos foi dada. Sabe, se lançar diante do Senhor, irmãos, é viver totalmente para Ele. É nos momentos de dificuldade, de guerras, de luta, você entender que você tem um Pai, amém? Um Pai que te ama. Sabe, nós aprendemos de uma forma muito errada na nossa nação brasileira. Nós aprendemos a evangelizar convidando as pessoas a vir para a igreja porque Deus teria algo a fazer por elas. Nós fomos ensinados a evangelizar da seguinte forma: vamos à igreja porque Deus vai mudar a sua sorte, Deus vai abrir a porta de emprego. Vamos à igreja porque Deus vai restaurar o seu casamento. Vamos à igreja porque Ele vai voltar. Não, irmãos, para tudo. O verdadeiro culto é aquele que você não vai para receber, mas você vai para ofertar. E eu não estou falando de dinheiro. Deus não quer o seu dinheiro, sabe? Deus não quer o seu dinheiro. Eu estou falando agora para a igreja, mas estou falando também para um povo que está nos assistindo nesse momento. Deus não está em busca do seu dinheiro. E se você acha que você vai comprar Deus com o seu dinheiro, você está muito enganado. Deus não está em busca de ouro nem prata, porque Ele é dono do ouro e da prata. Sabe, algumas pessoas entendem que servir a Cristo é o simplesmente vir à igreja, trazer uma boa oferta, trazer o seu dízimo. Isso é importante sim, mas não é o tudo. O mais importante é quando você reconhece que você precisa da misericórdia. O apóstolo Paulo vai dizer: olha, quando eu olho para dentro de mim, eu vejo que eu não tenho nada de bom. Ele vai dizer: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa corrupção? Pois o bem que eu queria fazer não faço, mas o mal está diante de mim. Sabe, é entender que nós somos imperfeitos buscando aquele que é perfeito. É entender que nós não merecemos, mas foi pela graça e misericórdia. Deixa eu frustrar um pouco a sua expectativa aqui nessa manhã. Você não é bom. Você não está nessa cadeira sentado. Eu não estou aqui pregando porque sou bom. Tudo que nós merecíamos era a cruz. Mas quando nós estávamos para assumir a cruz em nossos ombros, Jesus olhou para a terra e falou: Pai, eu vou. É interessante que quando você pega todo o livro, ou melhor, todo o Antigo Testamento, você vai ver algo interessante, porque o Antigo Testamento aponta para o sacrifício de Cristo. O Antigo Testamento ele vai apontar para Cristo. E quando você olha para a história de Abraão, Deus olha para Abraão e fala: Abraão, pega o teu filho Isaac, o motivo do teu sorriso, a tua alegria, vai ao Monte Moriá e sacrifica para mim. Eu imagino que naquele momento Abraão, ele olha, vê as circunstâncias e fala assim: é o filho da promessa, mas o Senhor pediu, eu levarei ao monte. E ele sobe a Moriá. Ele vai acompanhado de Eliezer, ele vai acompanhado de algum dos seus servos. E quando ele está subindo com o menino, ele vai trazer uma palavra profética. E a palavra profética de Abraão é: espere aqui,
porque nós subiremos e nós voltaremos. Porque Abraão entendia que ainda que Isaac fosse imolado naquele monte, a promessa de Deus iria se cumprir, porque ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Abraão sobe ao monte Moriá com o menino. Isaac olha para Abraão e diz: pai, eu estou vendo fogo, eu estou vendo cutelo, eu estou vendo altar, mas aonde está o sacrifício? Irmãos, a pergunta nessa manhã é: aproximadamente Abraão tinha lá seus 99, 100 anos de idade, mais de 100 anos de idade. Aquele menino, ele tinha aproximadamente 12 a 14 anos de idade. E quando Deus chama Abraão a levar ele a Moriá, você acha que um ancião aí já com mais de 100 anos de idade vai dar conta de segurar um menino de 14, 15 anos de idade, 12 anos de idade? A Bíblia diz que ele sobe ao monte, ele coloca o menino sem mostrar nenhuma resistência é colocado em cima do altar. E quando ele vai para imolar o menino, ele ouve a voz dizendo: Abraão, não faça isso ao menino, porque agora eu sei que tu és fiel. Aleluia. Abraão olha para o lado, porque o sacrifício já está pronto. Aí, irmãos, eu imagino que naquele momento Deus olhou para a terra e viu fé em Abraão. E Deus olha para Abraão e fala assim: Abraão, agora é minha vez. Eu vou mandar o meu filho, Abraão. Porque tudo que você planta na terra, os céus respondem. Abraão entrega Isaac no Monte Moriá, em cima do altar. Deus olha para a terra e fala: agora é a minha vez. E aí o Novo Testamento vai dizer que após 400 anos do silêncio de Deus, vem João Batista anunciando, pregando. Assim como os profetas, ele levanta agora o último dos profetas, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E a Bíblia vai dizer que esse João Batista batiza Jesus, e Jesus começa seu ministério aos 30 anos de idade. Estou terminando, mas entenda algo aqui nessa manhã. Quando agora Jesus entende o seu ministério, Jesus sobe ao monte, poucas horas antes do seu martírio, do seu maior sofrimento. Jesus poderia, no momento daquela oração no Getsemane, ele poderia ter falado assim: eu não vou, pai. Assim como Isaac, ele poderia ter falado assim: eu não dou conta de fazer isso, eu não vou cumprir esse propósito. Mas a Bíblia diz que ele olha e fala: ah, Senhor, ó Deus, se possível for, passa de mim esse cálice, que eu não passe por esse sofrimento, mas contudo seja feita a tua vontade. Porque Jesus poderia ter rejeitado o Calvário, Jesus poderia ter olhado e falado assim: eu não vou morrer, eu não serei humilhado em praça pública, eu não serei crucificado por um povo que não te reconhece, pai. Mas Jesus olha e fala assim: ah, pai, contudo seja feita a tua vontade. Eu imagino que naquele momento Deus olha para a terra e fala assim: é, meu filho, Abraão ofertou Isaac, Isaac permitiu ser o sacrifício, eu livrei Isaac, mas você vai passar pela morte. Porque entenda uma coisa aqui nessa manhã: se você está oferecendo alguma coisa na terra, não espere menos dos céus. Se você está oferecendo alguma oferta de adoração na terra, não espere menos dos céus. O céu sempre vai te surpreender com algo a mais. Então a Bíblia vai dizer que agora sobe Jesus para o monte, orar com seus discípulos.
as últimas orações, o último momento ali com os seus discípulos, traz instruções para os seus discípulos. A Bíblia vai dizer que ele vai ser traído por um dos seus melhores amigos. A Bíblia vai dizer que ele é levado, é julgado. Jesus apanha na face, Jesus é pisoteado, Jesus é humilhado, rasgaram suas vestes. E agora Jesus é levado àquele monte, mais conhecido como Monte da Caveira, lugar do sacrifício. Jesus é colocado ao lado de dois malfeitores. E alguém ainda olha para Jesus e diz: ainda dá tempo de desistir desse negócio. Ainda dá tempo de desistir desse negócio. Historiadores dizem que após ser colocado Isaac em cima do altar, ele estava com os olhos vendados e mãos atadas e pés atados. Mas quando Jesus sobe a cruz, ele está de braços abertos. De braços abertos, ele é colocado na cruz. Ele é humilhado. E após, em cima daquele monte, o maior sacrifício, a Bíblia vai dizer que quando Jesus está morrendo, Jesus dá um brado, tetelestai, que quer dizer: está consumado. Eu cumpri o propósito. Ah, você não está entendendo. Será se nessa manhã você pode levantar a mão e dizer: eu vou cumprir o propósito? Irmão, entenda algo aqui nessa manhã. Se você se ofertar, se você se lançar no altar, vai haver sacrifício dos céus para a terra. Vai haver sacrifício. Feche seus olhos essa manhã. Será que você pode declarar essa manhã? Enche-me, Deus. Será que você pode falar: Deus, enche-me nessa manhã? Eu quero ser impactado com a tua glória, Espírito Santo. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Coloque sobre seus pés nessa manhã. Nós já vamos estar terminando. Sabe, eu quero que você coloque a mão sobre o seu coração agora. O seu coração nessa manhã, o Espírito Santo fala muito forte isso comigo. O seu coração nessa manhã é o seu Isaac. Mas quando nós falamos para você colocar a mão no seu coração, e quando você coloca essa mão no seu coração, você está entregando a Deus o seu coração. E entregar a Deus o seu coração é entregar as suas emoções a Ele. É declarar nessa manhã: Deus, toma de conta de tudo aqui dentro, domina tudo aqui dentro. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando você vai pegar o literal da palavra coração, quando você começa a estudar um pouco mais profundo, vai falar de entranhas, vai falar de alma, corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espírito. Tricotomia. Corpo, alma e espírito deve ser ofertado a Ele. Então, quando você está colocando a mão no seu coração, você está declarando: Espírito Santo, toma de conta de tudo, porque aqui é o centro de tudo. O coração é o centro de tudo. É declarado morte quando o coração ele para.
corpo, alma e espírito. Então quando você entrega o seu coração, você está dizendo: Deus, eu estou entregando o meu tudo ao Senhor. Eu vou fazer uma oração com você, logo após nós estaremos terminando. Nesse momento é uma oração de entrega. Senhor, nós entregamos agora tudo a Ti. Nós entregamos o centro das nossas emoções, nós entregamos a nossa razão, nós entregamos nessa manhã o nosso direito. Nós declaramos nessa manhã: nós somos necessitados da misericórdia do Senhor. Agora uma coisa nós pedimos: acenda o fogo outra vez. Acenda o fogo em nosso altar e receba o nosso sacrifício. Enche-me, Deus. Fale com o Espírito Santo nessa manhã. Entendendo que nessa manhã nós nos lançamos, nós nos jogamos, nos arrependemos, e que nós possamos colher o fruto desse arrependimento, que nós possamos colher o fruto dessa entrega. Em o nome de Jesus, aplauda o nome do Senhor. Amém, meus queridos.